Da teocracia para a monarquia. Deus jamais quis deixar de ter contato com o seu povo. Daí ele pediu para não terem um governo monárquico ou de qualquer outra forma. Mas o governo era ele. Ele conversava com o profeta e o profeta passava para o povo o que deveria e o que não deveria fazer. E assim a nação seria bem-sucedida. Mas nós vemos aqui que a fé de Israel falhou. Deus chamou Abraão para sair da sua terra e para ir para um lugar onde formaria um grande povo que seria um exemplo para a terra e que as nações, ao ver o sucesso desse povo, seria atraída para saber qual era o segredo. Foi o papel que Jesus fez aqui para nós. Jesus viveu uma vida pura e de bênção, de tal maneira que as pessoas eram atraídas a ele. Assim era o povo de Deus. Deus queria fazer isso e chamou Abraão: sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o povo foi. E eles foram. E daí surgiram Moisés. O povo se desviou e ficou tanto tempo lá no exílio egípcio. E chega Moisés como libertador, e Deus tira de lá, dá as tábuas dos 10 mandamentos, estatutos, por escrito, para que eles pudessem não só saber, mas para eles obedecerem. E assim seria um sucesso aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Mas isso não aconteceu. Quando chega no tempo de Samuel, nós vemos aqui Samuel, 1 Samuel 8,4, Samuel, você está velho e seus filhos são infiéis a Deus. Logo você morrerá. E quem irá nos guiar? Porque até aquele momento era teocracia. Dá-nos um rei como os cananitas têm. Deus disse que atendesse à voz do povo, à decisão do povo, porque não foi Samuel rejeitado, mas Deus foi rejeitado como líder da nação. E disse então: vocês serão escravos do rei, vocês sabem disso? Tudo que vocês produzirem, o melhor da terra será para ele, vocês vão ser escravos do rei. Mas de Deus não é assim. Mas eles disseram: não, mas nós queremos um rei igual os cananitas. Então Deus disse: vocês vão se arrepender, clamarão arrependidos a mim, para voltar à teocracia, mas o Senhor não os atenderão. Foi uma rejeição ao reinado de Deus. E a Bíblia, dali de Samuel para frente, até a vinda de Jesus, nós vemos as consequências dessa escolha errada. Quanta barbaridade aconteceu, reis desviando as nações, reis desobedientes, embora alguns foram até fiéis, como Davi, mas mesmo assim trouxe consequência, cometeram graves erros. Davi foi assassino, foi adúltero, mentiroso, mas se arrependeu. Mas isso não aconteceria na teocracia, porque Deus é perfeito. E na maior parte do tempo a nação foi governada por reis que fizeram o que é mal aos olhos de Deus. Eles escolheram um governo de líder pecador para governar pecadores. Não tem como dar certo. O que Deus propôs foi um
ser justo governando pecadores. Aí dá certo, mas eles não quiseram. Então segue a história. Os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã. Veja em Mateus capítulo 20, verso 25 em diante. Sabeis que os governos humanos dominam sobre vocês, disse Jesus. Mas entre vocês não é assim. Quem quiser ser grande deve servir, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Israel pediu um rei humano que levou à queda moral da nação e se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios os levassem cativos. Eles sofreram muito ali. E depois, quando Constantino chega ao poder, e ele professou ser cristão, os crentes ficaram aliviados. Afinal, a perseguição havia terminado porque o perseguidor foi convertido. Mas eles estavam enganados. Constantino não estava convertido. Era uma estratégia política para angariar o apoio dos cristãos que estavam crescendo muito. E o reinado de Roma estava decadente. No 4º século depois de Cristo, a igreja permitiu que o imperador interviesse e gradualmente ganhou destaque um dos bispos acima de todos os bispos, o bispo de Roma. Foi escolhido por Constantino como o grande líder, o pai da igreja dos cristãos. E surgiu então a nomeação do Papa, no 4º século. A igreja permitiu que o Estado interviesse e as coisas foram de mal a pior. Deus não foi consultado sobre isso. Israel se voltou para a adoração de ídolos, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. E da mesma maneira, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas do império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados pelo simples fato de não aceitarem o paganismo no meio da igreja. E eles foram perseguidos. Hoje é chamado de Santa Inquisição, mas na realidade, 1260 anos de perseguição da Igreja Romana sobre aqueles que não concordavam em adorar ídolos, que não concordavam com o papado, que não concordavam com a morte depois, a vida depois da morte, que não concordavam com o dia de guarda, que era o dia pagão do domingo. Eles, na Bíblia estava o sábado, eles não concordavam, então eles foram perseguidos, martirizados. Mas Deus promete desde antigamente que haveria esperança para o povo fiel. O propósito principal de Israel não era condenar as pessoas, o restante do mundo, mas salvá-lo. Geralmente nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outras pessoas. Ficamos incomodados. No entanto, se os cristãos tivessem agido como deviam ter feito, as nações teriam ido até eles em paz. Mas vieram para ter guerra contra eles, para escravizá-los. A expressão suprema do caráter de Deus foi Jesus, que ele pretendia ser um convite ao arrependimento, que é a mesma
missão que foi dado desde Abraão, Moisés, Israel. Todos os profetas foram perseguidos, mortos, mas eles não aceitavam essa missão. Um convite ao arrependimento, não só dos judeus, que se fecharam em si, mas em todo o mundo. Jesus morreu por todos. E Jesus anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo. Hoje, ele dá as 3 mensagens angélicas que está em Apocalipse 14, que é proclamado por sua igreja. Não é dirigido a algumas poucas pessoas escolhidas, privilegiadas, não, mas a cada nação, tribo, língua e povo. O Apocalipse 18 prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus antes do retorno de Cristo. Um anjo vai descer e vai iluminar a terra. O que é isso? É literal? Não, não é literal. É uma metáfora, uma ilustração. Assim como Jesus veio e iluminou, foi luz para o Evangelho, luz para os gentios, a verdade brilhou, assim também. No final dos tempos, Babilônia vai cair, que é a confusão. É aquela confusão que começou lá no tempo de apóstolo Paulo. E no século IV, então, se estabilizou ali e perseguiu os próprios fiéis da igreja. Mas Deus vai mostrar que a verdade vai derrubar essa confusão. Será pregado esse evangelho em todo o mundo, então virá o fim. Esse evangelho vai iluminar a mente das pessoas. Muitos vão se arrepender, muitos que estão aprisionados nesse sistema de enganos vão sair, vão perceber que Deus perdoa. Números 14, 17. E que esse perdão é a glória de Deus. Em Isaías 42 diz que eu envio Jesus como luz para todas as nações. Apocalipse 18, desceu do céu um anjo que iluminou toda a terra e dizendo, sai dela, povo meu. Como Deus pode nos usar para proclamar o seu povo que ainda está nessa terra, que está no meio desse sistema complicado? Infelizmente, a apostasia já estava no meio do povo quando Paulo escreveu. O anticristo já está em nosso meio. Pouco a pouco a apostasia toma conta. O mistério da iniquidade levou avante a obra de engano, pouco a pouco, quase imperceptivelmente. Os costumes do paganismo ingressaram na igreja cristã. Ao cessar a perseguição, naquele tempo lá de Constantino, ela deixou de lado a humilde simplicidade de Cristo, em troca da pompa, do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Então hoje nós vemos uma Roma cheia de pompa, cheia de prepotência, se dizendo acima do evangelho, se dizendo que tudo que se fala é verdade, independente do que está escrito na Bíblia. Ele substituiu e, em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Quando Abraão foi chamado para fora da terra dos caldeus, era para ser luz para o mundo. Mas agora, no exílio babilônico, eles estavam acorrentados no cativeiro. E o Senhor levantou para si um rei que não era cristão, Ciro.
libertando Israel como se fosse um tipo de Cristo. Ciro não era israelita. Então Deus usou de fora, pessoas de fora de Israel para cumprir os seus objetivos, porque o seu povo não quis. Por isso que o profeta diz: se vocês não pregarem o evangelho, até as pedras falarão. Quanto de Babilônia está em nós? Podemos dizer: eu não estou em Babilônia. Mas quanto de Babilônia está em nós?